A graça e a paz à Igreja Eleita do Senhor Jesus. Amém. Louva a Deus pela vida de cada um desses que se encontra reunido conosco nessa noite, para através de nossos corpos entregarmos ao nosso Salvador nosso sacrifício vivo, que é a confissão de lábios, que exalta, que enaltece ao único Deus verdadeiro, que nos amou primeiro, meu amado, que nos amou antes de sermos gerados no ventre de nossas mães, e nos predestinou para esta herança de viver nessa terra como cabeça, como mais crescedor, como filhos amados dele, igreja. Meu forte abraço, a abençoada que está conosco nessa noite, Vanessa Maria e as suas duas filhas, Laura Bianca e Letícia Stephanie. Forte abraço, que a igreja possa saudá-lo com uma forte salva de palmas. Se você quiser aproximar ela, você pode tirar uma palavra declarando que ela é uma predestinada, que ela é uma eleita, que ela é uma escolhida, que ela é mais que vencedora em Cristo Jesus, desde antes da fundação do mundo, para viver em vida com Ele. Queridos, santos do Senhor, abra sua Bíblia. Esse é o nosso costume que o apóstolo Paulo ensinou à igreja, né, a fazer, e a igreja de Bereia fez isso maravilhosamente, e nós como igreja gentílica também fazemos um manuseio da Escritura, para não incorrermos no erro do sistema religioso, mas podemos viver segundo aquilo que Paulo recebe do Cristo ressuscitado, porque nós sabemos que o Jesus que esteve no dia de carne, ele não era cristão, meu irmão. Ele estava ali como judeu na prática da lei de Moisés, para que a igreja hoje não esteja mais subjugada à lei de Moisés. Se hoje vive um novo pacto, uma nova aliança, que é de melhores, superiores promessas, que é a graça de Deus na tua vida. Amém? Amém. Quando Paulo escreve a sua carta, 1 de Coríntios, capítulo 7, e o título da mensagem dessa noite é: cada um recebe de Deus o seu próprio dom, o seu próprio talento, né? Todos nós trazemos um talento. Cada um recebe de Deus o seu próprio dom. Primeira de Coríntios, capítulo 7, versículo 7. Você veja que Paulo vem fazendo uma narrativa do relacionamento entre duas pessoas, entre uma família. Ele aqui faz uma narrativa entre o casamento, entre a união de duas pessoas. Mas eu não quero me ater à área do relacionamento entre duas pessoas, como este texto. Mas eu quero me ater à palavra específica dom. Dom. É essa palavra que nós vamos nos ater sobre esse texto. Então no versículo 7 ele diz: quero que todos os homens sejam tais como também eu sou. Então, observe que Paulo está fazendo uma narrativa para os homens, tá, acerca de algo que ele era: dispenseiro do mistério, solteiro, independente. Paulo conseguiu, meu amado, anunciar esse evangelho porque não teve esse laço familiar que nós tivemos, laço conjugal. Paulo não viveu aprisionado como nós, a família. Por isso que ele anunciou o evangelho a todo mundo da sua época. Ora, Paulo anunciou todo o evangelho por todo o continente, o qual existia
na sua época. Ele mesmo fez isso, né? O Evangelho chegou a todos naquela época. Por isso que Jesus disse: olha, essa geração não passará sem ver que tudo isto aconteça. Grandes coisas aconteceram naquela geração. E por fim, Paulo prega o Evangelho a toda aquela nação, meu amado. E ele diz: no entanto, cada um tem de Deus o seu próprio dom. Na verdade, de um modo, outro de outro, mas todos têm o seu próprio dom. Seja ele para ser um técnico na informatização, seja ele para ministrar a palavra, seja ele para ser um evangelista, seja ele para ser um ministro de louvor, todos têm um dom, tanto para a área espiritual como para a área secular. Oremos ao Senhor. Senhor Jesus, maravilhoso Deus e soberano, te louvo, ó Pai, por esse momento abençoador, o qual o Senhor nos concede de estarmos como família, reunida, para, pelo Espírito, Senhor, vivenciarmos os projetos que de antemão o Senhor preparou para a sua igreja. A igreja sem mácula, a igreja sem rúcula, a igreja sem defeito, a igreja sem pecado. É dessa forma que o Senhor vê a sua igreja hoje, uma igreja que o Senhor comprou com o seu próprio sangue. Não são as nossas obras, não são as nossas obras meritórias que nos torna perfeito, que nos torna salvo, mas a obra salvífica, Senhor, nos concedeu dons, e esses dons nos habilita a vivermos nesta terra como cabeça, como mais vencedores, no Teu santo nome, Pai. E assim o Teu Espírito capacite os Teus filhos a manifestar esses dons, esses talentos que receberam graciosamente de Ti. E todos nós, em uma só voz, te damos graças, no nome de Jesus, e a igreja diga graças a Deus. Queridos santos de Deus, pedra viva do Senhor, desde já deixo meu forte abraço a todos que irão acompanhar ou estão acompanhando a live de Azucena, aqui em Pernambuco, como no país. Todos abençoados que estão como igreja de Cristo reunida no país, meu forte abraço, a melhor noite a cada um desses pequeninos que estão congregados, reunidos como família abençoada, como família de propriedade exclusiva de Deus. Então, queridos santos do Senhor, a narrativa desse texto, a qual acabamos de ler, Paulo dá ênfase ao relacionamento. Mas nesta noite, eu irei dar ênfase ao dom, o qual ele aplica no versículo 7, onde informa que cada um tem de Deus o seu próprio dom, o seu próprio talento, que cada um de Deus recebe a aptidão para exercer tanto no ministério espiritual como no seu ministério vocacional secular. Alguns receberam o talento de ser um grande cirurgião, alguns receberam o talento de ser um grande advogado, alguns receberam o talento de exercer com maestria a governabilidade da sua casa. Então todos nós recebemos de Deus um dom, um talento, uma aptidão para exercer tanto na vida espiritual como na vida secular. Você pode ter recebido o talento para ser um levita, que não existe mais nessa nova aliança, mas um filho que exalte, que engrandeça a Deus através dos louvores.
Você pode ser também um ministro que ministre a palavra com poder e com autoridade, para que as vidas, para que os filhos que ainda estão presos às ordens da carne, às ordens das religiões, sejam libertos. Como também você pode ter recebido de Deus o talento da tecnologia para influenciar, através da comunicação, muitos filhos de Deus estarem sendo libertos do jugo da escravidão. O exemplo que nós temos tido hoje é o Facebook. Tem sido um canal onde tem levado a palavra da vida, a palavra da esperança, a palavra da fé, a palavra de poder, para que os filhos, de uma vez para sempre, saia, meu amado, do mundo religioso e passa a ser um filho que manifesta as características do Criador, do Cristo ressuscitado. Alguns usam também a ferramenta chamada WhatsApp para anunciar, para levar, para partilhar essas verdades que esteve oculta dos filhos de Deus por muito tempo, por muitas gerações, mas que aprove a ele, revelaram ao apóstolo Paulo, levaram o apóstolo Paulo ao terceiro céu e fazer com que ele conhecesse essas verdades e essas verdades fossem anunciadas na sua época, na sua geração. Mas, queridos, os pais da igreja ocultaram isso da igreja de Jesus. Aqueles que eram para preparar a igreja para o conhecimento pleno do Evangelho, ocultaram. Os que seguiram depois dos apóstolos, que é chamado os pais da igreja. Mas Deus, nesta geração, tem levantado homens corajosos, com olhos iluminados, para falar da grandeza do Evangelho. O Evangelho que diz que nós somos um com Ele. O Evangelho que diz que nós somos predestinados. O Evangelho que diz que nós somos o amado Filho, o amado dele. O Evangelho que diz que nós temos o nosso nome escrito no livro da vida, que ninguém pode apagar o nosso nome do livro da vida. O Evangelho que diz que o maligno não pode nos tocar, porque somos um com Ele. Você hoje, meu amado, é um com o Senhor. Ele mora em você, Ele habita em você, Ele reside em você. Você é templo, você é morada do Deus eterno, queridos. Você não precisa sacrificar-se para a existência poderosa vir sobre a tua vida, porque Ele já está em você. Ele não habita nas paredes, mas habita no homem, habita nos seus filhos. Então, queridos, você recebeu esta aptidão que é o dom de Deus. Todos, sem exceção, quando chamado pelo Senhor, recebe segundo a graça, nas segundas obras, na segunda a lei mosaica, na segunda graça, dons diferenciados, visando tão somente o crescimento da igreja, o crescimento espiritual. Não é o crescimento do bolso de um líder religioso, porque o que nós vemos hoje é isso, meu amado. Não é o crescimento da igreja de Jesus acerca das verdades. A igreja é levada, meu amado, uma vida de imolar sacrifício diário, como se o sacrifício fosse torná-lo perfeito. O escritor de Hebreus diz que jamais sacrifício algum aperfeiçoou a igreja de Jesus. Nenhum sacrifício aperfeiçoou a igreja de Jesus. Somente o sacrifício que foi realizado por Ele na cruz é que tornou a igreja aperfeiçoada. Queridos, essa perfeição não está na minha carne. Minha carne está corrompida, minha carne está deteriorada pela desobediência de Adão. Mas dentro desta carne, desta roupagem, porque nós temos uma roupagem, a nossa identidade espiritual, assim como esta camisa cobre meu corpo, assim o teu corpo, o teu espírito é coberto por essa matéria. Nós não vemos, mas a palavra declara que ele está aperfeiçoado, que ele está justificado, que ele está santificado, porque se não tivesse, você não estaria aqui hoje. Você não estaria aqui reunido com o corpo de Cristo.
Foi Ele que te conduziu a esta perfeição, meu amado. Então, abençoados, todos nós que trazemos ou fazemos parte do corpo de Cristo, automaticamente, ao sermos chamados, recebemos dele a marca, o selo do seu Espírito. Efésios, capítulo 1, o que alguns acreditam que tem que fazer intermináveis sacrifícios, que tem que subir monte, que tem que descer monte, que tem que pagar o preço, que tem que se flagelar, quando na verdade, meu amado, essa marca foi ortogada sobre você. No momento que você ouviu o Evangelho, você creu, foi selado, foi batizado, tem a marca, meu amado, verdadeira do Espírito. Efésios capítulo 1, versículo 13, ele diz: em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo também crido, foste selado com o Santo Espírito da... Então a promessa já habita em você. A promessa para a eternidade, a promessa do Espírito já está sobre a tua vida. Não precisa, meu amado, sacrificar para receber esta promessa, porque ela habita em você. Tu foste selado, tu tem a marca divinal na tua vida, meu amado. No versículo 14 ele diz: o qual, olha, essa marca é o penhor, é a garantia de não sermos extraviados e não sermos, meu amado, envolvidos pelas obras da carne, pela consciência da carne, pelo desejo da carne. Ele diz: olha, o qual é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade. Quer dizer que você é propriedade de quem? De um ministério? De um pastor? Não, você é propriedade de Jesus. E ele diz: em louvor da sua glória. Então, queridos, automaticamente, ao sermos chamados, recebemos dele esta graça, esta benevolência, este amor. Agora, amado, uns absorvem mais rápido, outros menos, mas todos recebem habilidades, talento, capacidade para exercer os dons que lhe foi ortogado, para exercer os dons que lhe foi selado. Amados, esses dons está sobre a tua vida, não é por imposição de mãos humanas. Não foi o homem que orou e fez com que esses dons viessem sobre a tua vida. Esses dons é uma preparação de Deus sobre nossas vidas. Foi Ele que preparou. Mas pelo Espírito Santo, meu amado, tu foste selado, tu foste batizado, visando um final proveitoso, o crescimento, a maturidade espiritual. Não é para viver mais segundo outrora, angustiado, perturbado, com medo do diabo, com medo do inferno. Se Jesus voltar hoje eu vou ficar. Se eu pecar, eu perco a salvação. É dessa forma que vive o Espírito de Deus dia após dia, com medo, meu amado, porque não são ensinados, não são habilitados a conhecer que Ele tem o selo, tem a marca do Senhor. Independente das suas obras, independente do seu sacrifício, você tem a marca do Senhor, meu amado. Então, queridos, observe que cada um tem de Deus o seu próprio dom. Cada um. Nesse momento eu estou com um dom de quê? De ministrar a palavra, de falar o Evangelho. Você está com um dom de quê? Agora, de ouvir o Evangelho, de absorver o Evangelho, de crer. Porque Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço, e elas me... Isso
foi o Jesus de Nazaré, falando para os seus discípulos. Hoje nós somos tratados de filho amado, de querido, de abençoados. Então, queridos, todos nós temos de Deus um dom, um talento próprio. Ninguém, meu amado, ninguém é inválido para Deus. Ninguém, ouça bem, ninguém é inválido para Deus. Eu posso ter um resquício de timidez. Eu nunca imaginaria estar aqui hoje. Eu sou tímido, sou muito tímido. Eu vim de uma área do interior, onde a minha família, meus pais, nunca me ensinaram nada sobre o Evangelho. Nunca ouvi a palavra amor. Não se havia diálogo. E por isso que ainda há esse resquício em minha vida de timidez, de estar em público, de estar falando com o público. Porque eu não tive uma vida de um relacionamento, de diálogo fluente, de pai e filho, de mãe e filha. Eu não tive. Por isso que você pode estar aí temeroso, dizendo: qual é o meu dom? O que eu devo fazer no ministério de Cristo? Para que eu fui chamado? Qual é o meu chamado? Mas a palavra, meu amado, ela vai nos ensinando, ela vai nos habilitando, ela vai mostrando quais são os melhores dons que devemos exercer, tanto na minha vida secular, como na minha vida espiritual. Eu hoje desempenho na minha vida profissional o exercício de trabalhar em farmácia. Conheço um pouco de medicamento, como você na sua área conhece, abrange a sua área. Isso é um talento que Deus lhe deu para você desenvolver. Então, amados, ninguém é inválido para Deus. Todos recebem os dons segundo a graça para o exercício espirituais. Vamos ver alguns dons que Paulo fala em Romanos. A carta de Romanos, Paulo fala de 7 dons. A de Coríntios falou de 9, mas eu vou falar dos 7 dons de Romanos. Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3 em diante. Romanos 12, 3 em diante. Ele diz: porque pela graça que lhe foi dada, quer dizer que foi dada uma graça ao apóstolo, foi dada uma graça à igreja hoje, para ela desempenhar, desenvolver, tornar visível, manifestar na sociedade. Porque pela graça que lhe foi dada, digo a cada um dentre vós que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada. Então, a fé que você tem é a fé que eu tenho. Agora, eu posso ter o dom de ministrar louvor e você não ter. Você pode ter o dom de evangelizar facilmente a sua comunidade onde você reside e eu não ter. São diferentes dons que, pela graça, nos outorgado. Versículo 4. Porque, assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Quer dizer que a igreja de Cristo é composta de vários membros, mas nem todo tem a mesma função. Você é um membro do corpo de Cristo que tem uma função, que tem uma finalidade no seu reino, no reino de Cristo. Ninguém é
válido para o reino de Cristo. Versículo 5. Assim também nós, muitos somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros, tendo porém diferentes dons, segundo o que a igreja? A graça, né? Que nos foi dada. Quer dizer que, segundo a graça, nos foi dado diferentes dons. Às vezes, em um ministério, uma pessoa exerce 2, 3 talentos, dons. Eu conheço vários que têm o talento de ministrar a palavra e de louvar. Tem vários que é compositores e ministra a palavra. Ele diz que nos foi dado, Aí ele começa: se profecia, seja segundo a proporção da fé. Se ministério, dediquemos-nos ao ministério. Ou que ensina, esmere-se em fazê-lo. Ou que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, com liberalidade. Eu estava falando isso, João Antônio. Ou seja, quando conhece a graça, a pessoa deixa de exercer esse talento, esse dom aqui, ó. O dízimo não faz parte mais da lei. Como ele sabe que o dízimo não faz parte mais da graça, desculpe, né? E da lei, ele se prende, ele se retém, diz: olha, quando eu estava subjugado, eu ia lá, forçado, porque tinha meu nome no rol dos membros, e lá o pastor sabia, a direção sabia qual era a minha função, qual era o meu salário, e se eu não depositasse, eu estaria afastado das minhas funções, das minhas qualidades eclesiásticas. Mas quando a graça é, meu amado, ensinada com veracidade, a pessoa passa a ser mesquinho, se retém, porque entende que o dízimo, na verdade, era da lei e não era dinheiro, era alimento para manter o sacerdócio levítico. Hoje, esses expoliadores, os cangulosos, usam os textos do Velho Testamento para aprisionar a igreja de Cristo, os filhos de Cristo, sobre essa doutrina que é da lei, que é o dízimo, a qual é imposta para que um determinado líder seja rico, próspero e os demais miseráveis. E muitas vezes é o que nós vemos na igreja: pessoas passando necessidade, pessoas carentes, que muitas vezes nem assalariada é, mas quando recebe o seu salário do seu trabalho, diz: não, tem que tirar aquele imposto, colocar o regimento do imposto para a igreja, o imposto altíssimo, que é 10%. Quando Paulo fala de uma liberalidade, e você doa com expressão de generosidade, Paulo fala, não é por obrigação, não é por ditadura, meu amado. Você dá aquilo por generosidade, para você, junto com os demais, saciar a necessidade de cada um. O dízimo, vou te dizer, a oferta, na verdade, não é para enriquecer homens, mas sim para saciar a necessidade da igreja. Se reúne-se em casa, glória a Deus. Se tem um lugar que paga o lugar, é uma glória a Deus. Mas aquilo que você traz é para manter os mais carentes. Por exemplo, recebemos no nosso zap aqui de Pernambuco em Graça, quem segue esse ministério aqui do zap Pernambuco em Graça, nós recebemos de uma abençoada de Vitória um pedido de ajuda, de socorro a um abençoado lá, que está carente de uma cadeira de roda, e que nós, como igreja, devemos auxiliar, devemos ajudar. Eu informei que iria comunicar aos abençoados acerca desse assunto, como também abençoado aqui, vizinho do nosso irmão Fernando, que está carente
erguer a sua casa, porque na sua construção antiga não fizeram uma base sólida e a casa veio ceder. Está precisando da ajuda de quem? Do governo? Não, da igreja. E nós iremos ajudá-lo, nós iremos contribuir, porque somos a igreja de Cristo. E você que está me ouvindo, se você puder ajudar, eu enviarei a conta do abençoado da Vitória. Está no grupo, quem acompanhou o grupo Pernambuco em Graça, está lá no grupo, a conta da Caixa Econômica. Já louco por Erivaldo ter a iniciativa de ter já contribuído para com esta obra, com esse dom de auxiliar o necessitado. Então Paulo fala aqui, meu amado, desses 7 dons que está sobre a igreja. O primeiro, profecia, que está no versículo 6. Eles tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, segundo a proporção da fé. Queridos, ele seja segundo a proporção da fé. Não é? Ou seja, segundo a medida, a intensidade, confiança da fé, coisa que não vem de nós, mas é do Espírito Santo. Desculpa. Efésios capítulo 2, versículo 8. Efésios 2, 8. Paulo disse, Efésios 2, 8, ele diz, porque pela graça sois e mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Então, meu amado, primeira qualidade desse dom que exerce sobre a igreja é a profecia. Profecia não é falar em línguas estranhas, não é rodopiar em muitos lugares, meu amado. Profecia é falar os oráculos de Deus com verdade. E o que estamos fazendo hoje aqui, instruindo, ensinando a igreja a exercer esses dons, essas aptidões que está sobre ela. Então, meu amado, esse dom que está em você é pela graça. Continuando, em Romanos, segunda aptidão. Então, queridos, a profecia aqui significa no grego profeteia, que quer dizer a declaração da mente e do conselho de Deus. A tua mente tem que estar familiarizada com aquilo que Jesus realizou por você na cruz do Calvário, onde diz que tu és abençoado, que tu és vencedor, que tu és um eleito, que tu és um predestinado, que tu és nação santa dele. A tua mente tem que estar declarando em linha com a mente de Deus. Por isso que Paulo diz que você tem a mente de Cristo. Então tua mente tem que falar aquilo que a palavra dele declara, que você é abençoado, vencedor. Não, mais do que vencedor. Então, queridos, santo de Deus, o segundo dom que Paulo fala em Romanos, no capítulo 12, versículo 6, se encontra no versículo 7. Ele diz: se ministério, qual é o meu ministério? Qual é o seu ministério? Ensinar tanto as crianças como os adultos, que há pessoas leigas ainda em alguns ministérios que não sabem ler, que precisam ter o auxílio, que precisa ser alfabetizada. O ministério do Espírito que capacitará você levar o conhecimento que ela precisa para viver, meu amado, como uma dispenseira dos mistérios de Deus. E você só pode muitas vezes viver como um dispenseiro dos mistérios de Deus se ler e entender o que foi revelado ao apóstolo Paulo. Ele diz: se ministério, dediquemos ao ministério. Alguns aqui
que se esquiva, né? Eu digo, você vai ministrar a palavra hoje. Que acredita que só o pastor pode ministrar a palavra. Só o pastor tem essa autoridade. Eu digo a você, eu não me gabo, porque eu não me vejo como pastor, me vejo como ministro. Porque quando Paulo fala de pastor, Paulo está falando de Jesus. Observe que o único pastor que eu vejo na Escritura é Jesus. Outros são auxiliares. Mas as pessoas se gabam, né, de ter o título de pastor. Não, porque eu sei que esse título é de Jesus. É unicamente dele. Eu sou um auxiliar, como Paulo foi. Observe que no ministério de Jesus, ele, como sendo o único Deus, ele poderia ter chamado o apóstolo de pastor. Ele poderia ter chamado um de seus discípulos de pastores, mas ele não chamou nenhum de pastor. Chamou de servo, de ministro, de discípulos, porque a Escritura diz que ele é o único pastor. Eu sou o pastor, ele diz, eu sou o bom pastor. Ele é o bom pastor. Mas você tem um ministério, o ministério é de exortação, seja um exorcista, exorcize, exerça esse exercício, exorte, ensine, esmere-se, dedique-se, não se esquive, não se esconda. Quando você é dirigido, direcionado para ministrar ou para dirigir algo na congregação do povo de Deus, estou reunido, você diz, eu não tenho capacidade. Ora, e quem habita em você? É o pastor da igreja? Não. É a supremacia maior que é o Espírito Santo. É Ele que capacita você. Então ele diz, este é o segundo, é a segunda qualidade, o segundo dom do ministério. Ele diz que dediquemos-nos, ou seja, pode dizer não, seja prestativo, zeloso, devoto, abnegado, querido, nesta habilidade. O terceiro dom que contém nesse texto está no versículo 8. Ele diz, mas veja que ele antes diz, deixa eu te mostrar um texto, para que você possa ter esse cuidado, esse zelo. 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Você recebeu de Deus ministérios, talentos, os dons, então temos que exercer com alegria, meu irmão. Ele diz, capítulo 2, versículo 15: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, queridos, se é ministério, eu tenho que me procurar, eu tenho que dedicar-me. Você não sabe qual é a grande labuta de uma pessoa que vem ministrar a palavra em graça. Não é aquele que vai falar em línguas estranhas, não sei nem falar, meu. Eu já tentei tantas vezes falar, como vejo aí, mas não consigo, não sei porquê. Porque é fácil você dizer que Zaqueu desceu da árvore, que a mulher hemorrágica, que Jesus curou o paralítico, os 10 leprosos. Mas quando você se esmera, se esforça, se dedica para falar a verdade, você é taxado de herege, de falso profeta, porque você fala segundo os oráculos de Deus, não segundo a teologia contemporânea. A teologia contemporânea leva você, meu amado, a viver uma vida de escravidão, a crer que ainda tem que fazer sacrifício para ser salvo, a crer que vai passar por uma iminência de uma tribulação que já aconteceu há mais de 2000 anos atrás, no ano 70 depois de Cristo. Essa tribulação de Mateus eu não posso aplicar sobre a igreja, porque não é para a igreja atual. A tribulação que Mateus narra, meu amado,
que Jesus relata e Mateus narra, é um acontecimento que foi profetizado por Daniel, que aconteceria com a geração de Jesus, onde pai matou filho, filho matou pai. Aconteceu dentro daquela geração isso aí, está inserido naquela geração de Jesus, onde o templo veio abaixo, onde ficou pedra sobre pedra. A profecia de Jesus se cumpre, mas a igreja de Jesus vive atemorizada de que irá passar por essa tribulação. Igreja, você não irá passar por essa tribulação, você contemplará catástrofe em qualquer área do país, como nós contemplamos já 2 grandes catástrofes esse ano, uma aqui no nosso país, em Minas Gerais, outra no continente asiático, na África, onde a fúria do mar veio sobre aquela nação e muitos foram o quê? Assolados. Você vai ver catástrofe geração por geração. Amado, nós vamos para a glória e virá outra geração para que essa terra seja habitada para sempre. Não deixará de ser habitada. Vai geração, vem geração, e a terra permanece para sempre. Eclesiastes 3 ou 4, né? Eclesiastes 3 ou 4, se você conferir, você vai ver. Ele diz que a terra permanece para sempre. Geração vai, geração vem. Então, eleito de Deus, eu tenho que ter essa dedicação, essa abnegação, esse desejo de instruir a igreja com sabedoria, com entendimento, da parte de Deus, não da parte do homem. Porque se for a minha pessoa falar a você, você vai sair daqui pior do que entrou. Paulo diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. O entendimento está, meu amado, na mente, e não é nas obras sacrificiais, não é no corpo. Quando você transforma a tua mente, você vai absorver as coisas celestiais. Pode buscar as coisas lá do alto, não as coisas terrenas. Então, queridos, abençoado, não é de qualquer forma que devo ministrar a palavra de Cristo. Entenda, não é de qualquer forma que devemos ministrar a palavra do Salvador. Quem ministra a palavra deve ter o cuidado, o zelo, a devoção, a abnegação para com a palavra, ou seja, para com a profecia que você vai falar à igreja. Você pode estar profetizando e matando um dos filhos de Deus com uma profecia. Quantas profecias nós ouvimos que destrói casamento, que destrói lares, porque são profecias maldosas, malignamente. Então nós temos que ter esse cuidado, esse zelo para com a profecia que iremos falar à igreja de Jesus. Você que ministra, tenha esse cuidado, tenha esse zelo, como Paulo falou aqui, procura apresentar-te. Não é de qualquer forma, irmão. Eu trabalho no comércio, eu passo 12 horas da minha vida trabalhando fora de casa, mas ainda chegar em minha casa, eu vou me dedicar para trazer uma palavra de vida para a igreja. Eu não vivo dependente da igreja, eu não dependo do centavo da igreja. Eu ainda coopero com a igreja, eu ajudo a igreja. Eu não suborno ninguém aqui para estar no púlpito comigo, atrás de mim, subordinado, estão em X, estão aqui para estar aqui. Não! Porque, meu irmão, eu tenho essa preocupação de ensinar a palavra que corresponde àquilo que você é. Um eleito, um predestinado, um salvo, um mais crescedor, que tem um nome no meio da vida que ninguém pode apagar. Onde o próprio apóstolo diz: olha, o maligno não pode tocar, porque tu és nascido de Deus. Glória a Deus. Tu és nascido de Deus, tu não és nascido de uma água, tu não és nascido de uma imposição de mãos humanas, mas tu és nascido de Deus, igreja. Então, o terceiro dom que está contido nesta carta do apóstolo Paulo é o ensino. Veja isso no versículo Romanos, volte para Romanos, capítulo 12, versículo 7.
Aqui está o dono do ministério, o dono de ensinar, né? Se ministério, dediquemos ao ministério. Ou o que ensina, esmere no fazer. Então, meu amado, ele diz: esmere-se, dedique-se, envolva-se. O que quer dizer? Dedicar-se, capacitar-se, meu amado. Então, quem ensina deve ser uma pessoa dedicada, empenhada, fervorosa nas Escrituras. Você deve amar a Escritura. A Bíblia, meu amado, contém palavras humanas. A Escritura é divina. A Bíblia, você pode encontrar palavras humanas, contextos humanos, que te leve a afastar-se da verdade. Por exemplo, Mateus está lá em Cochete: essa caça só se expulsa com oração e jejum. É dessa forma? Não. Aí foi o copista olhando para um exemplo de Jesus e colocou que era oração e jejum. Jejum tem poder para expulsar demônio, meu amado. Se a palavra não fizer, jejum não faz. E isso ele fez excelentemente na cruz do Calvário, onde diz que está consumado. Ali destruiu principados e potestades, e cravando na cruz para sempre. Amém. O escritor de Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que ele participou de carne e sangue para que, através da sua morte, destruísse aquele que tinha o poder da morte, a saber, o diabo. Quando muitas vezes lemos aquele texto pensando que é o diabo, um ser invisível que vem, que penetra na igreja, quando na verdade o diabo ali, mas na verdade a fim era a lei de Moisés. Ela acusava, ela matava o Filho de Deus. E com a morte de Cristo ela foi o quê? Abolida, destruída para sempre. Então nós não vivemos com medo do diabo, com medo do inferno, com medo de capeta, com medo disso, daqui, não. Nós vivemos uma vida de excelência. Confiamos que Jesus é conosco para sempre, amado. Então, queridos, 2 Timóteo, olha o que a Escritura diz para o ensino. 2 Timóteo, passa rápido, vai terminar o deixar para continuar a segunda mensagem, o restante dos dons, né? Já faz quase 40 minutos que eu estou aqui ministrando a igreja. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16. Observe que Paulo não usa a palavra Bíblia. Bíblia foi a nossa, né, tradutores aqui, sociedade, né, fez uma coleção de livros. Quando nós lemos a Bíblia linearmente, sem capítulo, sem versículo, isso você compreenderá melhor, viu? Se você ler a Bíblia linear, sem capítulo, sem versículo, você irá entender melhor. Porque quando você escreve uma carta para alguém, na época que escrevia carta, hoje é e-mail, né? Mais avançado, tecnologia. Mas aí tem aquele que é romântico, que quer mandar uma carta para sua namorada, para sua esposa. Como é que ele faz? Ele começa e vai redigindo, começa a introdução, e finaliza a sua carta. Não é isso? Ele bota capítulo, você vai compreender a mensagem, está ali. Então quando você lê a Bíblia linear, sem estar olhando para capítulo e versículo, você vai chegar onde Paulo estava querendo chegar. Para quem Paulo estava escrevendo? Ou para quem os escritores estavam escrevendo? Naquela época, naquele momento, naquele instante. Então, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, ele diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Por que a Escritura é inspirada por Deus e a sua serventia? Abaixe os olhos, veja no versículo 17. A serventia da Escritura é isso aqui, ó. Não é manipular a igreja, não é levar a igreja a buscar um objeto,
um óleo ungido, uma rosa ungida, um sal grosso. Não é induzir a igreja a trazer para o salão carteira, roupa íntima. Não, está aqui. A fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa é a qualificação do dom, meu irmão. Não tem nada a ver com o que nós vemos hoje nos ministérios aí. Né? Então a qualidade é esta. Está aqui. A autoridade da Escritura é esta: tornar o homem perfeito para as boas obras. Obra do amor, da justiça, do perdão, da longanimidade, da paciência, do domínio próprio. Paulo fala lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e diante, para a memória. Né? Os dons do Espírito na tua vida. É isso aqui. Para isso a Escritura me aplica, me ensina, me corrige, para que eu possa participar das boas obras preparada por Deus de antemão, para que nesta vida eu consiga ministrar, viver como pai, como esposo, como filho, como empregado, como patrão. Essa é boas obras, meu amado, que Paulo quer que nós manifestemos. Então, vou falar da quarta qualidade, do quarto dom, e vou finalizar, para depois falar do quinto, do sexto e do sétimo, né? E já faz uma hora. O quarto dom. Volte para Romanos. Romanos capítulo 12. Versículo 8. Ele diz: ou o que exorta, faça-o com dedicação. O que contribui, agora entrou. Agora vem a liberalidade, vem o amor, vem a dedicação, vem o zelo, vem a compreensão. Porque aqui, meu amado, cada um percebe a necessidade do outro. Para isso você está aqui. Você tem que perceber, você tem que ter essa percepção de entender, de se envolver com o teu irmão que está ao lado, e saber a necessidade dele, e poder junto como corpo de Cristo contribuir, ajudá-lo nas suas necessidades. Então esse dom você tem. O Espírito vai te envolver a você, meu amado, a ser contribuinte para compartilhar com todo o corpo dele. Essa é a função da igreja atual. Não é criar patrimônio, templo de mármore, belíssimo, patrimônio de bilhões, que faz aí pastor andar de helicóptero próprio, jatinho próprio, criando patrimônio aqui na terra, esquecendo o maior patrimônio, né? Esses são os lobos vorazes. São esses que irão ver a sentença de Jesus. Sentença dura. Jesus falou para ele lá no ministério terreno aqueles. Ele sabe disso. Apartai-vos de mim. Seus espíritos serão destroçados, meu irmão, diante da face de Deus Todo-Poderoso, por suas ganâncias, por suas impiedades, por não ser compassivo, amoroso com a igreja de Jesus. Versículo 8: ou que exorta, faça com dedicação, o que contribui com liberalidade, não com uma condição de barganhar a Deus. Eu dou para receber de Deus. É isso que é feito. Você vem para cá, você dá X e Deus vai te dar a riqueza desse mundo. Em lugar nenhum está isso aqui. Em lugar nenhum diz que o dízimo é quem abençoa a igreja. Isso é uma mentira do sistema religioso. Você é abençoado porque você é um filho de Deus. Glória a Deus. Por você ser filho de Deus, você é abençoado, meu irmão. Deus não retira de você esta bênção. Agora, no meio dos filhos de Deus, há alguns preguiçosos, né? É isso?
Há uns relaxados, que não se esforça, que não se esmera, que não se dedica e fica com uma vida, meu amado, abaixo do que o Evangelho diz que ele é. Porque ele é preguiçoso. Ele diz: o que preside com diligência, que exerce misericórdia com alegria. Vou finalizar aqui, porque nesse texto aqui tem 3 qualidades aqui, né? Tem a dedicação, a contribuição, a liberalidade, o que preside, né? E a misericórdia está aqui. Vamos deixar para dar continuidade. Então, queridos, esta é uma área que incomoda muita gente. A área da liberalidade. Por isso que diz: eu sou o templo, eu sou o galpão, eu sou a morada. Por isso que diz: olha, a igreja somos nós, não preciso ir mais para galpão feito por mãos humanas. Você não tem isso. Precisa, meu irmão. Mas Deus quer que a igreja esteja em uma comunidade. Porque eu digo, se ele não fizesse isto, ele como o único Deus que veio a essa terra, ele tinha solucionado todos os problemas. Mas ele precisou de pessoas para se relacionar. Era essa palavra que eu estava buscando na minha mensagem passada. O relacionamento de Jesus com os apóstolos, com os discípulos. Então nós nos relacionamos como igreja de Cristo, e com este relacionamento nós identificamos, meu amado, as necessidades, as falhas, os erros da carne, e pela Escritura podemos corrigir, se for necessário. Você não me vê aqui eu gritando, corrigindo alguém aqui, e você não vê nenhum dos ministros aqui fazendo isso. Quem faz é a palavra. Então, igreja de Jesus, esta é uma área que incomoda muita gente. Você veja que você olha no Face, você veja: eu não vou mais para lugar nenhum, eu sou a igreja de Jesus, o dízimo é da lei. E eu sei que é. Estou dizendo que não é, e nem vou dizer que não é. Mas o ministro tem a obrigação de estimular a igreja a crescer em toda sabedoria e entendimento espiritual. O ministro tem essa obrigação de, meu amado, fazer com que a igreja seja estimulada a praticar as boas obras. As obras que Cristo preparou para que andassem nelas. Ama o teu próximo. Esse é o pilar do mandamento de Cristo. Porque você diz: eu sou a igreja de Cristo, mas não se ajunta com as pessoas. Eu pergunto: você tem ido lá na casa da pessoa e tem dado aquilo que Jesus disse que era para saciar a necessidade daquela pessoa? Eu sou a igreja, então a igreja tem que sair. Jesus foi em contra a igreja. Jesus não foi para dentro, Jesus foi para a rua, Jesus foi para a comunidade. Jesus teve essa percepção de olhar a comunidade, a necessidade da comunidade. A igreja tem que sair das paredes e olhar a necessidade dos carentes, necessitados lá fora, meu irmão. A igreja é isto. Não está só sentado na cadeirinha ou num banco de mármore, mas a igreja tem que ter essa percepção de olhar na comunidade onde reside a necessidade, a carência dos filhos de Deus ali, e poder proporcionar através da sua vida abençoada, galardoada, saciando a necessidade daquelas vidas. Então, muito se incomoda quando se fala de ir a um salão, porque através do salão, através da unidade, através dessa comunhão, você é estimulado a participar da generosidade que Cristo repartilhou com cada um de nós. Assim fala a Escritura, no nome de Jesus. Amém.